Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje, quinta-feira, o Evangelho que a liturgia nos propõe para a nossa meditação está no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo de 5 a 13. Ouçamos com atenção a palavra do Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, a porta já está fechada e meus filhos e eu já estamos deitados. Não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, mesmo que o outro não se levante para dá-los por ser seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da importunação dele e lhe dará quanto for necessário. Pois eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Porque quem pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate será aberto. Qual o pai entre vós que, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus continua hoje o ensinamento que começou com o Pai Nosso. Depois dele nos ensinar como devemos rezar, ele agora mostra como deve ser o coração daquele que reza. Um coração que não desiste, que insiste e que confia. Um coração à porta do céu com fé, mesmo quando parece que ninguém vai abrir. Para entendermos melhor o que Jesus quer dizer, precisamos recordar os costumes do tempo. Naquela época, a hospitalidade era uma lei sagrada. Nenhum judeu podia negar comida ou abrigo a um viajante. Era lei isso. Mesmo que o visitante chegasse à meia-noite ou em qualquer horário da madrugada, não importa. Cansado e faminto, ele deveria ser recebido com pão, água e descanso. Mas imagine a cena, um homem recebe um amigo inesperado no meio da noite e não tem nada para lhe oferecer. Com vergonha de não poder acolhê-lo bem, ele sai e vai até a casa de um vizinho, um outro amigo, bate a porta e pede pão. As casas naquela época, elas eram pequenas, geralmente tinha um único cômodo onde dormiam os pais e os filhos, todos ali aglomerados, todos juntos, né? Levantar-se significava que iria acordar todos que ali estavam.
reacender a luz, acender uma lamparina, destrancar a tranca pesada da porta. Tudo era um grande incômodo, mas mesmo assim o homem insiste. Ele não vai embora. Bate de novo, chama de novo e pede de novo. E é justamente aí que Jesus quer chegar. A insistência venceu a resistência. Jesus está dizendo: se até um homem que não queria levantar-se acabou cedendo diante da persistência do outro, quanto mais o nosso Pai do céu, que é cheio de amor. Como que o Pai não iria atender com ternura o clamor do seu filho? Deus não é como o homem da parábola, que atende por cansaço. Deus atende por amor, mas Ele quer que nós aprendamos a esperar, confiar e permanecer fiéis. Muitos de nós, quando começamos a rezar, nós queremos a resposta de forma imediata, nós queremos que ela venha logo. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes pedimos algo com tanto fervor e parece que o céu se cala, parece que Deus não nos ouve. Mas o silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus é a escola da fé. É ali que Ele nos amadurece. É ali que Ele nos purifica e nos ensina a amar o doador mais do que o dom. Então Deus, ele tem predileção que a gente o busque não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. Isso que é o mais importante. E é isso que nós precisamos aprender. Quantas vezes Deus não nos dá o que pedimos, porque Ele quer nos dar algo muito melhor. Quer nos dar a graça de suportar com fé. Ele quer nos dar a força do Espírito Santo. Ele quer nos dar paz interior, que é mais precioso do que qualquer resposta imediata. Jesus disse: pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Mas vamos prestar atenção em um detalhe. Ele não diz pede uma vez, ele diz pede, no sentido de continuar pedindo sempre, continuar buscando sempre e continuar batendo. A perseverança é a alma da oração. Por isso que nós precisamos perseverar e não abrir mão daquele propósito nosso de oração. A oração é como bater numa porta invisível, com fé que há alguém do outro lado, e esse alguém é o Pai. Você consegue imaginar isso? Uma porta em que você não consegue ver do outro lado, e você bate nessa porta, e quem está do outro lado? O Pai. E Ele está nos escutando. Um Pai que escuta cada batida que nós damos na porta. Cada suspiro nosso é ouvido por Ele. Cada lágrima que derramamos é vista por Ele. Um Pai que não dorme, Ele não se cansa e nunca se esquece dos seus filhos. Talvez você tenha rezado por algo há muito tempo. Talvez até você, nesse momento, você esteja pedindo a conversão de um filho, sei lá, a restauração do seu casamento, a cura de uma enfermidade, ou uma porta aberta na sua vida, uma oportunidade de emprego. Seja qual for a sua iniciativa quando você se coloca em oração. E parece que Deus se calou. Mas o evangelho de hoje é a resposta de Jesus para você. Ele diz: não desista de bater. Continue pedindo,
continue orando, continue acreditando. Deus pode parecer que está em silêncio, mas Ele está trabalhando nas sombras, moldando os caminhos, tocando nos corações, preparando o momento certo. Há algo nesse evangelho que eu considero muito bonito. É quando Jesus termina dizendo que o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Isso, na verdade, é algo tremendo, poderíamos até dizer assim, né? Porque o maior dom que Deus pode nos dar não é o que está nas nossas mãos, mas o que Ele coloca dentro de nós. O Espírito Santo é quem muda o nosso coração. É Ele que nos dá paciência, é Ele que nos ensina a perdoar. É o Espírito que nos ensina a esperar e acreditar. É o Espírito que nos faz entender que mesmo quando tudo parece dar errado, Deus ainda está certo. E é assim mesmo que acontece. Por isso, meu irmão e minha irmã, quando você rezar, não procure apenas uma resposta. Procure ter um encontro com Deus. Mais do que a bênção, busque o abençoador, que é o próprio Pai. Mais do que o milagre, busque o Deus dos milagres, porque quando você tem o Espírito Santo dentro de você, até os nãos de Deus se tornam instrumento de amor. Agora eu te convido a olhar para dentro de si e refletir. Quantas vezes você já bateu a porta de Deus e foi embora cedo demais? Quantas vezes você desistiu da oração porque achou que Deus não estava te ouvindo? Hoje Jesus está dizendo: volte a bater, volte a pedir, volte a acreditar. A porta vai se abrir. E quando ela se abrir, você vai perceber que Deus não apenas ouviu a sua oração, Ele estava te preparando para receber. Meu irmão e minha irmã, se a sua oração está há muito tempo sem resposta, não é sinal de abandono de Deus. É sinal de que Deus te quer mais perto. A oração ela precisa fazer isso, nos aproximar de Deus muito antes de buscarmos aquilo que Deus pode nos dar. E a insistência na oração não cansa o coração de Deus. Pelo contrário, ela o alegra. Deus fica alegre quando, por demora dele em nos atender, nós nos tornamos persistentes na oração. Cada vez que você reza, o céu se move. Cada vez que você dobra o joelho, Deus se inclina para ouvir a sua oração. E cada vez que você insiste, Deus sorri, porque Deus vê que o seu filho ainda confia, ainda acredita e ainda espera. Então, não desista, não pare de rezar, não pare de buscar, não pare de bater. A porta do céu está prestes a se abrir e do outro lado dela há um Pai te esperando, com os braços abertos e o coração cheio de amor por você. Por isso, persevere, porque nós, sendo maus, nós não deixamos de dar um ovo ou um pão ao nosso filho quando ele nos pede, quanto mais Deus, que é puramente misericordioso para comigo e para com você, no momento certo, irá nos responder. Amém? Essa é a nossa reflexão de hoje. Medite nessa palavra, o Senhor está falando com você. Não deixe de orar.
A oração nos aproxima daquele que nos ama. Um bom dia para você, na graça e na força do Espírito Santo. Amém.